Alô, alô, som. Agora tá. Muito boa noite novamente para todos. Como vão? Tudo bem? Estamos nós mais uma vez aqui para mais uma vez a gente estudar um pouquinho, né? Estamos aí com o nosso amigo Vitor Santos, já está aqui para nos fazer nosso estudo, né? Já estamos vendo ali o slide dele. Então vamos, como sempre, nos preparar, né? Hoje vamos falar muito aí de Joana de Ângeles, né? Então vamos nos preparar para a gente ter ouvidos de ouvir, para a gente compartilhar esse estudo do nosso amigo Vitor. Então, para nos preparar, nós vamos ler uma página do livro Fonte Viva, né? Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a página de número 144, Ajudemos a Vida Mental. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Em Mateus capítulo 4, versículo 25. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação, seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Ajudemos a vida mental. Vamos então, amigos, nos preparar nesse momento para uma nossa reflexão interior. Vamos mergulhar nos refolhos de nossa alma e buscando dentro de nosso coração o Mestre Jesus. Querido amigo, neste mergulho profundo, buscamos em nossas entranhas encontrar o teu amor. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos nessa viagem ao coração encontrá-lo tomado, impregnado, contagiado pela tua esperança, pela tua alegria, pelo teu amor, pelo teu acolhimento. Por isso, Jesus, te rogamos, viva em nosso coração, para que possamos seguir a passos seguros rumo ao alto, rumo ao nosso Pai. Nós te rogamos ainda, Mestre, dá-nos ouvidos de ouvir na noite de hoje, para podermos escutar a mensagem, mas, sobretudo, refletir para aplicarmos em nossas vidas, a fim de nos tornarmos pessoas melhores. Ampara o nosso amigo Vitor, que aqui se encontra, para que ele possa ser o teu intérprete na noite de hoje. Fica conosco, querido amigo, agora e sempre, que assim seja. Vitor, por favor. Boa noite. Tudo bom com vocês?
Me ouvem bem? Tá pegando som ali? É porque quem fala nunca se escuta, né? Quer dizer, deveria. A gente acaba não escutando tanto quanto deveria. Alô, som. Testando, som. Agora tá. Mais agudo do que o normal, né? Minha voz não é tão aguda assim. Mas tá bom. Não esquenta a cabeça, não. Tranquilo? Pode? Boa noite, de novo. Tudo bem com vocês? Bom, vou falar sobre o mesmo tema que eu falo sempre, porque eu só sei falar disso. Outra dia perguntaram, você só fala de Joana de Ângeles? Por um acaso, não. Me pediram outro dia a parábola dos talentos, que foi aqui a última vez que eu estive aqui, falei de parábola dos talentos. Mas, em geral, eu tenho me dedicado ao estudo de Joana de Ângeles por uma série de questões e eu acabo mergulhando na psicologia espírita. Uma observação importante que eu gosto de fazer sempre é o estudo da psicologia espírita de Joana de Ângeles é o estudo do espiritismo, não é um estudo de psicologia. Tem um viés psicológico, porque Joana, 50 anos estudando psicologia só para poder orientar Freud e Jung, e mais alguns outros não tão famosos, mas principalmente Freud e Jung, 50 anos sem pagar boleto, sem cuidar de cachorro, sem cuidar de criança, na espiritualidade estudando, ela ganhou um arcabouço muito grande. Então, eu acabo caminhando por esse lado. É um estudo psicológico, sim, mas é um estudo maciçamente espírita. E, coincidentemente, a página que foi aberta falou sobre o quê? Vocês já estavam em prece e não prestaram atenção? Adoro fazer isso. O professor adora fazer isso, né, Mauro? O que falou mesmo? O primeiro item aqui qual foi o assunto? Não. Qual foi o tema? Saúde mental, né? A gente vive uma sociedade com seríssimos problemas de saúde mental, porque a gente vive com ansiedade, com estresse, com depressão, com pânico e mais uma lista infinita de coisas que são fruto, de acordo com Joana, na perspectiva de Joana, de uma fragilidade psicológica que nós temos, que é natural, seres em desenvolvimento, etc., etc., nós temos uma fragilidade espiritual. O tema de hoje fala exatamente sobre o que está sendo falado aqui. Né? Inclusive, algumas dicas já foram dadas aqui, né? Meditação, oração, músicas, etc. Eu vou complementar daqui a pouquinho com algumas coisas a mais. Mas vamos lá. Esse tema aqui, em particular, está na metade do segundo ano do estudo de psicologia espírita, que é um curso de 5 anos. Né? A gente está no grupo de estudo que eu coordeno, a gente está no segundo ano. Na verdade, linearmente no segundo ano, já está no 4º ano no tempo, mas a gente ainda está no segundo ano, mesmo estando no 4º ano de estudo. A gente começou 4 anos atrás e ainda está no segundo ano, porque a gente acaba mergulhando em alguns pontos. Esse ponto aqui em particular, ele é um ponto pesado, tá? Um ponto bem grande, bem interessante, com vários textos, e eu fiz um resumão para a gente discutir aqui, principalmente esses 4 itens. Tá? Então, eu tenho a missão de, em 55 minutos, discutir 4 itens, já só tem 50. O conceito de maturidade psicológica, o que é maturidade psicológica na visão de Joana de Ângeles, os princípios da maturidade psicológica, como é que a gente pensa como é que a gente detalha essa maturidade psicológica, qual é a influência da espiritualidade no desenvolvimento psicológico, como é que essas coisas interagem, e um passo a passo, né, as práticas para alcançar essa maturidade. Joana apresenta para a gente a maturidade psicológica como o caminho do desenvolvimento. O que a gente chama de reforma íntima, o que a gente chama de evolução espiritual, o que a gente chama de iluminação, Joana chama de individuação. Joana chama e Jung chama também de individuação por orientação espiritual dela. O caminho para essa individuação, para essa melhoria, é o que a gente chama de ganhar maturidade psicológica. É uma estruturação do ego, não para ele ser forte. Já viu quando a gente fala assim, nossa, a pessoa do ego forte, né? Não é isso. Ego estruturado. O ego forte é aquele que não se flexiona. O ego estruturado é aquele que sabe, que tem ciência de que... Está alto demais? Essa vozinha é uma beleza, né? Eu não consigo falar baixo. O ego estruturado, ele é um ego que sabe o papel dele. Sabe que ele é apenas um CPF nesta encarnação. Ele não é o motorista do carro, ele não é o carro, ele não é o motor, ele é, no máximo,
um passageiro. O motorista é o self, é o nosso espírito. Tranquilo até aí? Então, um ego maduro não é um ego forte, é um ego estruturado, que não se abala e sabe o papel dele. Se a gente olhar a estrutura de um prédio, a gente quase não percebe a estrutura, mas ela não se fragiliza, ou não deveria se fragilizar, com o que vem de fora. Tá? Então, vamos lá. Alguns conceitos para a gente trabalhar essa questão da maturidade psicológica. Primeiro, é o estado de desenvolvimento emocional, mental e espiritual. Então, volta aqui para o livro Fonte Viva do Chico, do Emmanuel, né? Escrito pelo Chico, onde a gente junta uma questão de emocional, mental e espiritual, em que o indivíduo possui compreensão. E por que eu falo sempre que a série psicológica de Joana de Ângeles é um estudo do espiritismo? Compreender a nossa vida mentalmente, com uma fé raciocinada, é o objetivo de Joana. A partir do momento que a gente compreende, né, o mundo afora, entende que uma fechada no carro é uma prova ou uma expiação, que uma doença é uma prova ou uma expiação e que devemos agradecer. Não estou nesse nível, estou bem longe, não me cobrem isso ainda. Quem sabe lá na frente. A gente começa a compreender profundamente a si mesmo e a situação em que estamos vivendo. Eu reclamo, eu sou não é possível que eu nasci no Brasil de novo, rapaz. O que eu aprontei? Eu não quero saber, mas eu fico refletindo sobre o que eu aprontei para nascer de novo. De novo não sei, mas no Brasil, numa época como essa, meio transtornada. Mas você sabe, nós sabemos que eu estou na minha melhor encarnação, né? Então a gente está na melhor situação e na condição ideal para poder evoluir. Então, estudemos, né? Eu estou nessa fase aí de buscar essa compreensão. Compreender é um exercício, não é uma questão de iluminação, não é uma questão de insight, não, é um exercício diário para que a gente compreenda exatamente o que nós estamos passando, por que nós estamos passando e para onde estamos caminhando, né? Aonde devemos colocar nossos esforços. Essa é a ideia. E aí Joana cita uma série de coisas, mas se a gente resumir... Boa noite. Se a gente resumir uma série de coisas, acaba sendo o seguinte: maturidade psicológica é uma soma de vários fatores, entre eles, uma autoconsciência, um equilíbrio mental, não só espiritual, uma responsabilidade, disciplina, resiliência, perdão e empatia. Só isso, para quem gosta de matemática, uma equação fácil, tranquila de se desenvolver, se preocupa 10 a 15 anos com cada um, chega no final da vida, você está bem na fita. Não é simples, algumas coisas se relacionam, né? Responsabilidade com disciplina, disciplina com resiliência, perdão com empatia, resiliência com equilíbrio, autoconsciência com tudo. Então, são várias pecinhas de um quebra-cabeça que Joana coloca para a gente, no sentido de desenvolva essas coisas aos pouquinhos e você vai alcançar uma maturidade que te torna, não inabalável, mas te dá uma compreensão do porquê das coisas pelas quais nós passamos. Tranquilo até aí? Se estiver ficando assustado é bom, a ideia é essa. Sempre no grupo, né? No grupo a gente discute isso. Joana tem duas questões. Se estiver achando fácil, está errado. E se estiver achando tranquilo, assim, tá ótima a leitura, está errado. É difícil e é para ficar preocupado. Acaba o encontro de segunda-feira à noite, pessoal, é para não dormir. É para ficar sonhando com aquilo, preocupado com o impacto que aquilo traz. A função de Joana é meio que essa, né? Então vamos lá. Alguns outros princípios, né? Alguns princípios dessa equação matemática, não tão matemática, só para a gente aprofundar um pouquinho mais e continuar a discussão. Autoconhecimento vem de uma autoobservação, que é o primeiro de tudo, né? Se você pega lá todo o processo psicológico de individuação de Joana, ela diz o seguinte: observe-se, observa-te, para que você comece a se conhecer. E aí você vai saber quando é que você tem inveja, quando é que você fica com raiva, quando é que você tem dor. Né? Você vai saber uma série de coisas, você vai começar a perceber uma série de coisas. Beleza, e aí você passa a se conhecer. Esse conhecer é justamente isso. Passar a saber quando dispara alguma coisa em mim, que a gente chama de sombras, né? Algumas
tendências não tão lindas, bonitas e agradáveis que a gente tem internamente, na nossa mente, na nossa psique. E Joana diz o seguinte: a primeira busca que nós temos que ter, antes de mudar qualquer coisa, é nos conhecermos, é compreender a nós mesmos. Esse é o primeiro processo. Por que eu tenho inveja? Por que eu tenho uma dor por alguém? Por que eu tenho, sei lá, um processo de luxúria, de promiscuidade, de corrupção, de raiva, de intolerância? Por que eu tenho isso? Esse é um processo inicial da evolução espiritual, de acordo com Joana. Beleza. Aí ela dá algumas dicas. Olha, meditação reflexiva é uma coisa interessante. Refletir sobre. Existem 8.427 tipos de meditação. Joana puxa muita coisa do budismo, coloca muita coisa na leitura, né, no estudo de Jung, de budismo, puxa muita coisa desse lado oriental e ela fala muito sobre meditação. Nesse caso aqui, não a meditação de esvaziar a mente. Não é essa. É a meditação reflexiva. Parar e pensar. O que eu fiz hoje? Vou refletir sobre as tralhas que eu fiz, o que eu andei aprontando, o que eu fiz de errado, principalmente. E por que eu fiz isso? Um diário pessoal. Ela diz que anotar essas coisas é importante, que a gente pode anotar, né? Os psicólogos de plantão sabem que tem uma importância muito grande na escrita das coisas, porque nós somos seres psicossomáticos, escrever as coisas tem um peso muito grande. Psicoterapia, claro, né? Joana valoriza muito o processo psicoterápico. Ela diz que você pode viver sem isso? Sim, mas se você puder ter acesso à psicoterapia, ótimo. Porque o terapeuta, ele tem um processo, algum psicólogo de plantão? Algum psicólogo? Opa. O psicólogo, ele pega o novelo de linha que está todo emaranhado e rearruma na cabeça da gente. Mesmo que a gente não entenda, a gente vai ter que botar para fora, tem que escrever, tem que explicar. Aí o psicólogo, não, olha, que bonitinho, não sabia que ficava assim, arrumadinho o novelo de linha. Ele consegue arrumar, o psicólogo tem essa característica. E, no caso da visão espírita, a conversa fraterna. Então, são coisas diferentes, claro, a psicoterapia é a conversa fraterna, mas um lado mais da psique, um lado mais espiritual, uma visão mais espiritual, para nos trazer o quê? Autoconhecimento. Quando é que isso dá errado? Quando eu vou no terapeuta, eu falo alguma coisa, ele me diz alguma verdade, eu falo assim, discordo. Cancelei, me dei alta. Eu já me dei alta algumas vezes. Eu encontro minha terapeuta na rua, você sumiu. Eu falei, me dei alta. Mas quem dá alta sou eu. E o médico também vai dizer, não, eu me dei alta. Agora, como assim? Eu me dei alta. Entendeu? Não pode. Conversa fraterna, a mesma coisa. Uma vez eu fiz uma conversa fraterna com a nossa querida Inês. Falei, não gostei, vou embora. Não, desconsidero. Óbvio que você não desconsidera, que você fica sonhando com aquilo, né? Então não adianta muito, porque já foi falado, tem peso. A gente tem essa mania de querer refutar algumas coisas, por quê? Todo autoconhecimento dói. Se não está doendo, é igual a musculação, se não está doendo, está errado, está fraquinho demais. Disciplina, metas, rotinas e autocontrole. Disciplina é fazer o que tem que ser feito para alcançar o que eu quero lá na frente. E abrir mão do quê? Dos prazeres mais próximos. É dopamina a longo prazo em troca de dopamina a curto prazo. Vamos combinar? Do fundo do coração, eu leio Joana faz um tempinho. O que é melhor? Instagram, um monte de troço aleatório, ou tu parar para ler Joana num dia de noite. Capítulo 38 do livro 14, difícil pra caramba, tu lê, para, volta, aí tu lê um parágrafo e fala assim, vou resumir o parágrafo, não me lembro, aí você volta de novo. A dopamina a curto prazo, ela é muito mais impactante, ela é muito mais sedutora do que a dopamina a longo prazo. Disciplina é essa troca de dopamina a curto prazo pelo longo prazo. Trocar qualquer coisa nesse momento por algo mais de longo prazo. Eu tenho que ter metas, eu tenho que estabelecer rotinas, não necessariamente rituais, principalmente os religiosos, o espiritismo não trabalha com os rituais, e ter o autocontrole de fazer o quê? Está na hora da leitura. Vou parar do Instagram e vou ficar lendo. É difícil, porque é extremamente sedutor e viciante. O curto prazo é muito sedutor e viciante. A disciplina é isso. Responsabilidade. Volta à reflexão, refletir sobre a sua responsabilidade
nessa vida de evoluir, que foi o meu das primeiras broncas que eu tomei no Espiritismo, né? E quando me disseram que tinha muito tempo para evoluir, que eram muitas encarnações, eu falei, então deixa para a próxima. Né? Aí a Doris me deu um chamão, assim, não, é agora, é nessa. Eu falei, tá bom, não tem jeito. Refletir sobre essa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Conosco, espíritos em evolução, com quem está perto da gente, esposa, cônjuge, filhos, tio, tia, quem está próximo da gente, e com quem a gente interage. Qual é a nossa responsabilidade? A gente tem que refletir sobre isso. Assumir e corrigir erros, eu estou assumindo vários, mas corrigir já é mais complicado. Mas o assumir é o primeiro passo, né? Quando você... E eu intolerante não, que isso, está errado. Você não me conhece direito, você tem que ver que eu sou uma pessoa... Lá no fundo, bem no fundo, é que não dá para perceber, eu sou tolerante, mas é muito no fundo. É muito complicado de enxergar. Assumir o erro é o primeiro passo para conseguir corrigir, para começar a progredir, para começar a andar. E compromisso com valores e princípios, né? A gente tem um mundo muito sedutor, principalmente no Brasil, em vários aspectos, né? Seja na política, seja na economia, seja no trabalho, seja na coisa do carnaval, da prostituição, da corrupção, etc. É tudo muito sedutor. Ter um compromisso, que tem a ver com disciplina, claro, mas de assumir uma responsabilidade de, não, eu vou me manter firme aos meus valores e princípios. E valores e princípios não se negocia. Ah, não, mas a oferta é ótima. É tantos R$1.000, é tal jogada que tem que ser feita, etc, etc. Eu falei, não tem negociação, você não está entendendo. Não tem negociação. Valores e princípios não se negocia. Sempre que você negocia valores e princípios, você sai de você. Se você não está aqui, você está em outro lugar, em algum momento você vai ter o que aqui? Um vazio, que é o vazio existencial que muitas pessoas acabam sentindo em algum momento. Todo mundo passa por isso. Tá? E o exercício do perdão faz parte da maturidade psicológica. Um dos grandes princípios é o perdão para o outro e para si mesmo. Tá? De novo, eu acabei falando, esqueci de falar. Isso aqui é uma síntese da sinopse do resumo. Tá? Eu preparei um texto de 18 páginas, está aqui no computador. É sério. Vocês estão rindo, é sério. Eu esqueci de falar, quem quiser depois a palestra na íntegra, o estudo na íntegra, eu botei aqui no computador, tá? Tem umas 18 páginas. Perdão. Uma coisa que é interessante, que eu não tinha pensado, que Joana que me abriu os olhos, porque a gente sempre ouve falar, não, você tem que perdoar o próximo, perdoar o próximo, perdoar. Então, por quê? Não, porque é bonito, perdoar é de Deus, Jesus perdoou. Pensar sobre, tem um capítulo inteiro de Joana falando sobre os benefícios do perdão. O quão mais leve você fica, o quanto as suas sombras se acalmam, o quanto você completa os seus arquétipos. Para quem não é da psicologia, deu uma boiada agora, né? Sombras e arquétipos. Né? Em junguiana? Não? Os benefícios do perdão, principalmente a leveza. Eu ainda não estou nesse nível, mas eu estou num nível interessante. Quando me fazem mal, eu criei um gatilho. Eu gosto de criar gatilhos. O engenheiro gosta dessas coisas de gatilho, né? Eu crio um gatilho quando alguém me corta na rua. Vai abençoado, deve estar com pressa, deve estar com problema, eu já penso nisso. Não é legal? Mas é interessante, te dá uma leveza. Quando alguém me faz um mal, eu falo, terceirizei a dívida. Não me deves nada, está perdoado, joguei para Deus, Deus vai cobrar, não está mais comigo. Banco não faz isso? Não terceiriza e joga para a empresa de cobrança? A minha empresa de cobrança é Deus. Eu falei, não está mais comigo, essa dívida é sua, está aqui, está com Deus, resolve com Deus, não me deve nada. Passo pela rua, oi, tudo bem? Tá tudo tranquilo, uma boa. Agora resolve com Deus, não tenha nada a ver comigo. Esse benefício é muito interessante. Óbvio que a empatia vai fazer parte disso, se colocar no lugar do outro para entender por que você foi agredido, porque às vezes não foi você que foi agredido. A pessoa estava fazendo o caminho dela, ela não me fechou na rua, ela não me roubou, ela seguiu o processo dela, só que eu estava no momento para passar por uma... E aí fui reprovado, de novo, se xinguei, se reclamei, etc, fui reprovado. Aí agora a gente está tentando não ser reprovado, pelo menos tirar um 5, passar para recuperação e tentar alguma coisa, né, para quando mudar para regeneração, a gente tentar ficar na rabiola ali e passar. E principalmente, Joana fala muito do auto-perdão, porque a gente tem essa polarização, né, o ser humano tem mania de polarizar. Ou ele se critica por tudo
e aí não perdoa ninguém, não perdoa nem a si próprio, etc. Ou ele vira o quê? Permissivo demais. E aí eu posso tudo, porque Deus me abençoa, então eu sou filho de Deus, então eu posso tudo na casa. Não é bem assim. Esse auto-perdão é um auto-perdão com responsabilidade e disciplina. As coisas não são isoladas, elas são pecinhas de um quebra-cabeça. É um auto-perdão com melhoria. É um auto-perdão no sentido de não entrar em depressão, não ficar se criticando. Ah, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. Porque eu não presto para nada. Porque eu não sei... Não. Não devia ter feito isso, mas vamos em frente. Eu me perdoo, perdoo o outro e bola para frente. Para tentar o quê? Atingir a maturidade espiritual. Faz parte da maturidade espiritual, desse conjunto grandão, esse auto-perdão. Porque se você não se auto-perdoa, você trava, se imobiliza. Se você se critica demais, não se criticar é errado, porque aí fica permissivo demais. Mas se criticar demais, você fica imobilizado, você trava, você fica remoendo aquilo, né? Nós somos seres quase ruminantes, né? Fica remoendo aquela, pô, não devia ter feito isso, puxa vida, ligo e peço perdão? Não vou ligar, porque eu não vou pedir perdão, porque eu não vou dar o braço a torcer. O que eu faço agora? Você fica nessa fase, né? Então faz o quê? Se perdoa, tenta, promete e tenta não errar mais e segue a vida, tá? E resiliência. Resiliência, tem uma discussão grande aí dentro da psicologia sobre o que é resiliência, etc. Resiliência é uma propriedade mecânica dos materiais. Estudei isso lá em 19... Comecei a estudar isso em 88, quando eu fiz técnico em mecânica. Resiliência é a característica do bambu. Deformar-se quando sob esforço e, ao retirar do esforço, voltar à forma normal. Um clipe de papel não tem resiliência. Eu deformo, solto ele, já era, ficou deformado, ficou traumatizado, ficou com uma psicose, uma esquizofrenia, um troço qualquer, disparou uma coisa. O bambu não, eu envergo ele, solto ele e volta. Resiliência é bambu. É você passar pelos percalços da vida, mais conhecidos na nossa intimidade como provas e expiações, e continuar o quê? Firme. Não desisto. Não vou perder meu réu primário. Não, vou continuar. De vez em quando dá uma vontade, né? Deixa eu gastar logo esse negócio, esse cartão que me deram aqui, né? Mas essa resiliência é justamente isso. Você manter-se com foco no futuro, claro, por isso que essas coisas se encaixam, né? Principalmente com a coisa da disciplina. E você ter essa força de não fraturar. Se você dobra, muitas vezes, o clipe de papel, ele fratura. Se você dobra uma asa de avião, muitas vezes ele fratura. Se você estica muito o papel, fratura. O bambu vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro e não fratura. Mas resiliência exige enfrentamento. Eu tenho que enfrentar, assumir e enfrentar o quê? Os meus adversários, que são minhas sombras. Seja a intolerância, seja a promiscuidade, seja a corrupção, seja a inveja. Pô, de novo aquele cara trocou de carro, não é possível, fez isso para me provocar, né? E para do lado do meu na garagem, não é possível, só porque o meu é popular. Para do lado do meu, era a única vaga que tinha, e nem sabe nem da minha existência, entendeu? Eu não posso fugir da briga, eu tenho que ter um enfrentamento, desde que eu tenha condições e uma rede de apoio, que muitas vezes é a psicoterapia, muitas vezes é a conversa fraterna, muitas vezes é alguém que te dá um apoio para te manter mais ou menos o quê? Resiliente. E, óbvio, praticar a gratidão. Estou longe pra caramba dessa fase da resiliência com gratidão. Obrigado, Senhor, pelas fechadas no trânsito, pelas doenças, pelos aborrecimentos, pelos boletos que chegam. Obrigado por tudo isso. É difícil. Se você já está nessa fase, parabéns, né? Mas é muito difícil você, no mundo de provas e expiações, quando as provas e expiações batem a porta, você, obrigado, Senhor, porque eu estou pagando por alguma... Aí eu sempre, né, engenheiro de novo, eu estou devolvendo, estou pagando alguma coisa de vida passada, não quero nem saber o que eu fui, porque não prestou. Mas nessa agora eu quero entender esse acontecimento, essa prova de expiação, como um débito passado que eu estou ajustando. Simples assim. É um gatilho que eu tenho para aceitar um pouco melhor. Ainda não estou agradecendo não, estou só na fase de aceitação, tá? Mas o que Joana coloca, ela, aqui, ó, ela olhando para vocês, eu botei o rostinho dela olhando para vocês o tempo todo para manter, é ela.
Só para ficar assim, de olhinho assim, meio de lado, né? Meio de ladinho assim, olhando. O ápice dessa resiliência é a resiliência com enfrentamento, com a rede de apoio e com gratidão principalmente, tá? E ela tem lá vários parágrafos descrevendo o quão difícil, o quão evoluído é isso e o quão estruturado o ego tem que estar para entender que ele não é o centro do universo, apesar que a mamãe disse que eu era lindo, inteligente, etc, etc. Mas não é bem assim e que a gente vai sofrer adversidades. E a gente tem que ser grato por isso. Então vamos lá. E como é que eu junto a espiritualidade com a questão do desenvolvimento psicológico? Como é que uma coisa ajuda a outra? Primeiro, óbvio, autoconhecimento. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente reflete, a gente parte para essa questão do autoconhecimento. E esse autoconhecimento começa a nos dar notícia do que fizemos na vida passada. Não precisa fazer TVP. Mas eu queria tanto saber. Eu não quero. Eu já tenho ideias do que eu aprontei. Pelo que eu estou sofrendo agora, pagando agora, ajustando, aprendendo isso. Eu estou vendo onde é que eu fui reprovado na série anterior. Entendeu? Desenvolvimento de virtudes. A espiritualidade, ela te aproxima de pessoas mais virtuosas, né? Então, quando a gente escolhe mitos, Joana fala muito sobre isso, tem 1 ou 2 livros com vários capítulos falando sobre a questão dos mitos, que a gente escolha mitos adequados. Na nossa atual capacidade cognitiva, psicológica, Jesus. Mas eu queria... Jesus. Mas eu acho tão distante. Escolhe um intermediário, Francisco de Assis, Joana, né? Chico, mas entendendo que o mito que nós temos que seguir, o modelo que nós temos que seguir é Jesus. Quando a gente fala do desenvolvimento de virtudes, a gente tem que buscar essas virtudes em alguém que não é falho. Porque quando a gente escolhe alguém, nossa, eu acho lindo aquele influencer, agora está na moda influencer digital, sou doido para fazer um negócio desse. Ele tem várias virtudes, mas ele tem várias falhas, porque é absolutamente inerente ao ser humano no mundo de provas e expiações. Virtudes e falhas, às vezes mais falha, no meu caso mais falha do que virtude, e a gente acaba se fixando naquelas virtudes e quando falha, você vê o teu castelinho de areia se desabar. Se você tem um desenvolvimento de virtudes, mesmo que numa distância absolutamente gigantesca de Jesus em relação a nós em desenvolvimento, mesmo que tenha essa distância gigantesca, a gente acaba tendo alguém como referência, como modelo, como guia, que não falha. Não vai ter uma falha. Pega o Evangelho, não tem falha. Pega o Livro dos Espíritos, não tem falha. Pega os livros psicografados, não tem falha. Então você não vai se decepcionar e você não vai ser corrompido em suas virtudes. Então a espiritualidade, ela nos dá essas virtudes bem estabelecidas. Essas virtudes bem estabelecidas, esses valores bem estabelecidos, se eles forem muito fortes, eles ajudam no nosso desenvolvimento psicológico. O que é, na verdade, o desenvolvimento psicológico? É saber tomar decisões corretas. Fui fechado, não xingo, faço uma prece. Fui roubado, não xingo, agradeço e vida que segue. Fui traído, apareceu uma coisa sedutora para mim, agora então, né, essa coisa toda da política e tal, apareceu uma oportunidade de ganhar um dinheiro por fora. Não quero, muito obrigado. Mas isso é uma decisão que você já tomou antes. Já estabeleceu valores, já estabeleceu princípios. Não tem negociação. A espiritualidade, ela trabalha muito isso quando ela nos mostra Jesus. E Joana fala o tempo todo. Não escolha pessoas, não escolha encarnados. Se for um desencarnado, muito cuidado. Mas na dúvida, Jesus. Simples assim. Equilíbrio emocional. A espiritualidade, ela nos dá um equilíbrio emocional. Uma pessoa mais equilibrada... O que é a pessoa equilibrada? Ela não tende a cair, não é? Um livro equilibrado, ele não tende a cair. Se eu botar ele em pezinho, ele pode ser que caia com o vento. Uma pessoa equilibrada, ela não tende à fragilidade, ela não tende a cair dependendo do que vem de fora. Então, o equilíbrio emocional tem muita ligação com a resiliência, tem muita ligação com a disciplina, tem muita ligação com uma série de questões, mas a espiritualidade, ela nos dá uma certeza, né, de um caminho muito bom para frente, que nós estamos evoluindo, que nós estamos na nossa melhor encarnação, nos dá uma certeza
de iluminação, no meu caso, lá no final, eu estou lá no final da fila, lá mais para frente, ela nos dá essa característica, então nos dá um equilíbrio emocional. Sei que não estou onde deveria estar, mas também não estou parado, estou caminhando. Isso me equilibra, tá? Redução dos comportamentos negativos. A partir do momento que eu começo a fazer escolhas certas, não sobra espaço para as escolhas erradas. A partir do momento que eu fixo meus valores, meus princípios, escolho e decido antes os comportamentos que eu vou ter, quando as coisas acontecem, eu já decidi antes. Eu só vou fazer o quê? Dizer não, fazer uma oração, não vou sentir inveja, vou abençoar o carro do vizinho amostradinho. Eu vou fazer, porque a decisão já foi tomada. Então, a gente reduz o comportamento negativo. Comportamento negativo, pecado, karma, o nome que você quiser dar, são coisas que a gente ainda faz, mas não deveria fazer. E que parte da maturidade psicológica é você não cair nessas armadilhas. Mas se você também pensa, outro gatilho, que você está no mundo de provas e expiações, não passa de uma escola. Mas é também um hospital, porque somos doentes, e uma prisão, porque a gente não pode sair. Ah, eu cansei, quero ir para outro planeta. Não, não vai rolar, é aqui mesmo. Eu vou me matar, vai encarnar aqui ou em pior, então não faz besteira. Quando a gente pensa nesse formato, a gente começa a fazer as escolhas mais certas, começa a ter uma compreensão, volta àquela compreensão que eu falei lá no começo, começa a ter uma compreensão melhor e a gente começa a reduzir os comportamentos negativos. Qual é o peso que isso tem? Isso começa a nos dar tranquilidade no trajeto. Quando a gente começa a reduzir os comportamentos negativos e as coisas começam a andar, a dar certo, a gente fala, rapaz, não é que estava certo o Evangelho? Rapaz, não é que estava certo? Joana falando para a gente tomar cuidado, fixar os valores, etc. Então você começa a pensar assim, opa, apesar do mundo ter caminhos estranhos, da sociedade em geral ter caminhos estranhos, ter apelos estranhos, quando eu escolho um caminho reto e sigo, eu tenho a redução dos meus comportamentos negativos. E eu só tenho benefício em relação a isso. Óbvio que tem um contra-argumento importante. Pô, eu estou aqui há um mês sem xingar ninguém, um mês sem sentir inveja, e as coisas continuam acontecendo. Claro, não é evolução, não é miojo, que fica pronto em 3 minutos dentro da água quente. Não é. A evolução é um processo longo de várias encarnações. E o quanto mais rápido nós conseguirmos andar, melhor será para nós. Resiliência e esperança. Já falamos de resiliência, mas a espiritualidade ela nos dá uma esperança. Esperança não no sentido de esperar, no sentido de esperançar mesmo. Esperança em algo melhor. Não é? Esperança de que estamos no caminho certo. Esperança de que seremos ajudados quando necessário. Esperança de que temos um modelo e um guia onde podemos nos fixar e os valores deles não são frágeis, não são corruptíveis, não estão errados. Então, essa esperança vira uma fortaleza, assim como a resiliência. Resiliência e esperança tem essa característica de fortaleza, não fortaleza de concreto, mas a fortaleza mesmo do bambu, né? Ah, me empurra, tá bom, eu volto, não tem problema não, eu volto. Ah, mas aconteceu isso acessado, tá bom, no outro dia de manhã, tchirim. Faz a oração, acorda, faz a oração e rua, não é isso? Dorme, faz a prece de dormir, faz a reflexão e vai. E a gente começa a fazer isso por quê? Porque a gente tem resiliência e tem esperança. A espiritualidade, ela nos dá isso. As nossas leituras, os nossos estudos, a conversa fraterna, isso se complementa e nos mantém essa esperança. Lembrando que esperança é fogueirinha que tem que ficar alimentando. É igual banho, tem que ser todo dia. É igual... Senão se acostuma, tá fácil demais. É igual Olimpíada, tu vai passando de fase, é igual videogame, você passa de fase, é igual criar criança, né? Vai ficando mais velho, tu vai passando de fase, assim não é possível, não vai ficar mais fácil, não. Não, você está progredindo, pegou uma faixa preta, vai ser mais difícil ainda. É isso que acontece. Tu tá rindo? É, verdade. E aí Joana, como professora de Freud e de Jung, como uma excelente psicóloga, maravilhosa psicóloga, óbvio que ela nos deixa tarefas para o lar. Adoro tarefa. O professor adora tarefa para casa, né? Aquelas listas de exercício, é um espetáculo.
Toda a leitura de Joana é incrível. Se você passar a ler Joana com uma certa minúcia, você vai perceber que na finaleira de todos os textos ela vem com 1 ou 2 parágrafos de tipo to do, né? Aquele backlogzinho, né? Aqui, ó, tem aqui uma lista de coisas a fazer. Ó, eu te expliquei o que é, por que que é ruim, por que que vai dar certo e tem um dever de casa. É sempre assim. Depois que você acostuma a ler Joana, tem essa característica. Todo capítulo tem essa característica de um dever de casa a ser feito. Então vamos lá. Eu vou ter que dividir com vocês, né? Não ia ficar com isso sozinho para mim. Vou dividir a carga. E ela chama de práticas para alcançar a maturidade psicológica. Vamos lá. Primeiro, óbvio, meditação e reflexão. Meditação no sentido de limpar a mente, de clarear a mente, de acalmar a mente. E aí pode ser uma meditação de respiração, pode ser uma meditação de contemplação, onde você contempla uma figura, uma imagem, qualquer coisa. E reflexão, o que a gente falou. Ela diz, inclusive, o seguinte: na hora de dormir, fazer a prece e, antes de adormecer, de apagar, refletir sobre o seu dia. Principalmente refletir o que é que eu fiz de errado e por que que eu fiz isso. O que que disparou essa vontade de fazer coisinhas não tão adequadas. Essa reflexão na hora de dormir é muito importante, porque você fez a prece e pediu o quê? Ajuda, proteção, agradeceu pelo dia, porque está vivo, etc, etc. E aí você já está numa sintonia boa, teus guias já estão por ali, se Deus quiser, você faz essa reflexão e dorme. E pede para quê? Para trabalhar e estudar na senda do bem. Não dorme sem pedir isso não, senão vai, some, desaparece, vai fazer umas tranqueiras por aí. Mas Joana coloca um peso muito grande nessa reflexão noturna, né? No silêncio, na hora de adormecer, essa reflexão. Porque isso vai progredir ao longo do sono, ao longo dos sonhos, ao longo do trabalho desdobrado. Então ela fala muito sobre isso. Estudo contínuo e leitura, não tem jeito. A gente só aprende matemática se estudar, a gente só aprende física se estudar, só aprende ergonomia se estudar, tem que estudar. Estudo contínuo e leitura, disciplina para estudo contínuo e leitura e não WhatsApp, e não grupinho da família, ficar brigando, não adianta brigar no grupo da família, e não feed do Instagram e do Reels, que é pior, do Reels não, do X. X e TikTok são a cracolândia da internet, né? Pelo amor de Deus, aquilo ali. A cracolândia da internet é o X, né? É o X ali, aquela coisa maluca, e o TikTok tem pelo mesmo caminho. Tem nada que preste, nada. É ensandecedor aquilo. Eu não tenho nenhum dos dois, graças a Deus. Estou purificado nesse único ponto. O resto tá, né? Mas é preciso ter disciplina, e Joana nos cobra muito que a gente usa essa disciplina, essa força de vontade, para executar essas leituras contínuas, esse estudo contínuo. E aí Joana fala muito sobre isso, né? Não baixarei, frase dela, não baixarei o meu nível de escrita. Vocês que evoluam para entender. Nossa, dá uma dor no coração, né? Um nível de crueldade assim, mas você acaba entendendo depois. A palavra é dela. Não baixarei o nível da escrita. Os encarnadinhos aí, que estão aí, que se esforcem para entender. Está no prefácio do primeiro livro da série psicológica, Jesus e a Atualidade. É o prefácio do primeiro livro. Porque todo mundo reclama que Joana é difícil. Mas a gente tem que buscar o quê? Evoluir, inclusive em raciocínio, leitura, estudo, etc. Autoanálise e introspecção. Aí, de novo, volta aquela história. Né? Assistiram divertidamente? Com as novas emoções? Mas pega todo mundo gostou, né? Mas pega as 5 de base. Das 5 emoções de base, se você quiser somar com as novas emoções, ansiedade, tédio, etc, 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 só uma permite a reflexão, a tristeza. Eufórico no meio do churrasco. Tu vai refletir sobre alguma coisa? Não, você está bebendo, está enlouquecido. Acompanhando o judô, a final agora do judô, Brasil, bronze. Você vai refletir? Não vou refletir agora sobre o porquê que eu tenho inveja, porquê que eu deveria estar. Você não vai refletir. Das 5 emoções básicas, a única que nos dá a possibilidade, porque pode ser que eu fique triste e não reflita, mas de reflexão, essa introspecção, é esse voltar-se para dentro para me analisar. Porque vamos combinar que é bom pra caramba analisar os outros? Pô, bom pra caramba, né? Por exemplo, Zé, flamenguista, chegou, parou o carro onde eu queria parar. Não tem o que fazer. Aposentado, chega cedo, eu estava no compromisso aqui.
É muito fácil analisar o outro, não é bom, mas não é gostoso. Porque eu joguei o problema, o erro é dele. Olha lá, ainda bota adesivinho do Flamengo para me provocar. Sabe que eu sou vascaíno, que vou passar do lado. Sabia nem que eu vinha hoje. Sabia nem o que está acontecendo. Deixa. Vou terceirizar isso. Então, essa autoanálise, parar de olhar para fora e olhar para dentro, parar de se posicionar para fora, querer atender a sociedade, a todas as demandas, etc. E voltar-se para dentro, para onde nós deveríamos estar desde o princípio, é fundamental como dever de casa de Joana de Ângeles. Mas não adianta fazer isso com euforia, com gritaria, com coisas aleatórias. Não, preciso de introspecção. Essa autoanálise precisa de introspecção. E Joana dá lá o passo a passo, tem um passo a passo aqui que eu deixei aqui no computador para vocês, um passo a passo dessa autoanálise, né? Mas ela cobra muito isso, auto-observar-se, primeiro você se observa, aí você se conhece, aí você se analisa. O que é analisar? Já pararam para pensar? Lise é quebra, diálise, catálise, né? Hemodiálise é quebrar. Análise, o A é negação. Então, analisar é esmiuçar até não conseguir quebrar mais, é detalhar. Quando alguém pede a análise de um texto, tem que vir algo maior. Quando pede um resumo, uma síntese, tem que vir menor. Mas quando pede uma análise, tem que ser maior, porque eu vou detalhar isso. Então, eu vou detalhar os meus comportamentos. Joana nos cobra isso. Por quê? Como é que aconteceu? De que forma? E eu tenho que estar introspecto. Não adianta estar tentando fazer isso olhando o TikTok, né? Desenvolvimento de empatia e compaixão. Empatia e compaixão são dois valores fundamentais do budismo que Joana traz e coloca muito fortemente para cima de Freud e de Jung, né? Freud não descobre, porque a gente já tinha, né? Como se não se descobriu o fogo também, mas ele estrutura o conhecimento sobre o inconsciente. Ele deveria avançar até a questão reencarnatória. Não avançou, a transpessoalidade. Ele não chegou, bateu o martelo, mas ele disse que tinha o inconsciente, que era quem comandava a gente. E a gente vai ficar lutando contra o inconsciente enquanto a gente não aceita, e vai dizer que o nome disso é destino. Não tem, né? E Jung foi um pouquinho mais à frente, foi discípulo de Freud, foi um pouquinho mais à frente e marcou o seguinte: temos um inconsciente individual dessa encarnação, mas tem algo mais. Tem aí misturado aí dentro um inconsciente coletivo. Estava no projeto também de Jung marcar a reencarnação. Não chegou lá. Então, assim, se eles não chegaram, se eu não chegar, eu também não me sinto tão mal assim, né? Quando a gente fala do desenvolvimento da empatia e compaixão, que vem do budismo, era uma premissa dentro da estrutura de pensamento, tanto do Freud quanto do Jung, orientados por Joana, mas não chegou lá na finaleira de dizer o seguinte: gente, isso é importante porque a gente traz reencarnações e relacionamentos entrelaçados e chega aqui para fazer os ajustes. E aí tem uma diferença muito grande, tanto no budismo quanto na psicologia espírita. Amor é uma coisa, compaixão é outra. Parecem parecidas, mas não são. Amor é querer que o outro seja feliz, compaixão é querer que o outro não sofra. Quando você tem inveja de alguém, você quer o quê? Você está querendo que ele não sofra. Mas se for para ser feliz, que não seja tanto quanto eu. Quero que fulano fique bem. Ó, Carlinha quer que você fique bem, mas não tão bem quanto eu. Não tem essa história? Eu quero que você fique bem, mas peraí. Até aqui assim, mais ou menos, né? Porque, né? Tudo bem, você aqui... Compaixão é querer que ninguém sofra, é querer que as outras pessoas não sofram. É querer evitar o sofrimento dessas pessoas. A gente só consegue isso com empatia. Se colocando no lugar do outro, entendendo na perspectiva do outro porque que ele fez aquilo comigo. Na grande maioria das situações, ele não fez aquilo comigo, ele fez aquilo. Por um acaso, eu estava passando na frente. Por um acaso, eu era a bola da vez. Estava ali, por um acaso, para poder passar por aquilo. Quando a gente tenta entender o mundo de forma mais compassiva, a gente começa a querer que as pessoas não sofram, além de querer que elas sejam felizes, a gente começa a desenvolver um sentimento de empatia e compaixão. Isso começa a nos tornar mais leves, a gente se torna menos agressivo. Estou falando para eu escutar, tá? Não é para vocês não. Participação de grupos de estudo e apoio. De novo, Joana coloca como dever de casa
tanto uma questão intelectual de grupo de estudo, quanto uma questão de apoio ou psicoterápico, ou espiritual, ou qualquer grupo de apoio que você tenha, tipo um AA, só que o outro A não é o primeiro A não é o Alcoólicos, os Degradados, é o Exilado de Capela, é alguma coisa desse tipo. Alguma coisa desse tipo, um grupo de apoio que te dê sustentação e principalmente mostre o seguinte: você não está sozinho quando você escolhe esse caminho da espiritualidade, quando você escolhe o caminho da maturidade psicológica. Não, mas é que eu vi na televisão. Não, calma, aquilo ali é só uma amostra da sociedade que vende muita propaganda. Mas quando você escolhe, olha o grupo que tem de gente buscando espiritualidade. Se a gente for em outra casa espírita, também tem um grupo grande. Se for em outro lugar, em outra igreja, também vai ter um grupo grande. Então tem muita gente buscando isso. Quando a gente faz parte desses grupos, a gente ganha uma força no sentido de que eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Faço parte de um grupo grande. Tá? E por último, Joana fala muito sobre, e é uma coisa que a gente escuta muito no espiritismo, né? Mantenha a sua frequência evoluída. Sua frequência elevada. Falei, como? Dá pra, desculpa. Eu sempre pergunto como, né? Cara chato. Entendi que eu tenho que amar o próximo. Tem como explicar o como? Isso é uma dificuldade que eu tenho, né? Eu sou meio lerdo. Assim. Mantenha a sua frequência elevada. Tá, mas como? Como é que faz essa parte da frequência aí que eu não entendi direito? Ela vai falar de orações, de música prece. Ela vai falar de mantras tibetanos e mantras budistas. Ela vai falar de uma série de assistir palestras, que nem a gente costuma assistir, né? Bota lá, a Andréia bota lá na cozinha, de vez em quando eu entro, ela tá rindo, falando alguma coisa, é o Haroldo falando assim. Por que isso? Porque se você está escutando, é a minha Andréia. Não é, confunde a minha Andréia não, pelo amor de Deus. Não bagunça não, já tem problema demais na vida. Já tem muito problema na vida, é aquela ali. Quando a gente... E aí é uma questão meio que de ocupação. Se eu tenho uma música tocando, se eu tenho uma prática de fazer oração de manhã, de tarde, de noite... e se você esquecer? Bota alarme no celular. Celular moderno agora é ótimo, né? Porque tu bota um alarme 6 da manhã para acordar, 6h15 para acordar de novo, 6h30 para acordar de novo, 7 horas para fazer oração, 6 horas da tarde para fazer oração, 9 horas da noite para fazer... Você consegue botar oração da noite, oração, você consegue fazer isso, sem problema nenhum. Enquanto você está nesse processo de escutar uma música, de fazer uma oração, de botar uma prece, de assistir uma palestra, você provavelmente vai ter mais dificuldade de pensar caraminhola, de ficar julgando o Zé que parou o carro com o símbolo do Flamengo na minha frente. Você começa a mudar de sintonia. E essa mudança de sintonia te habilita todo o resto. Mas, Vitor, eu vou ter que colocar um alarme para ter disciplina? Se você ainda não tem disciplina, você faz o quê? Ajuda. O que é ajuda? Alarme do celular. Você não pede ajuda para acordar? Bota ajuda para lembrar de fazer a prece, bota ajuda para lembrar de fazer a reflexão. Então, Joana nos cobra, entre aspas, nos orienta, como uma boa psicóloga, né, nos dá um dever de casa, justamente nesse sentido. Existe um caminho, existe uma prática a ser cumprida, existe um checklist, né? Eu gosto de botar o checklist. O que eu fiz hoje? Eu consegui fazer as coisas que eu tinha que fazer, escutei pelo menos 3 músicas, fiz 4 preces, escutei uma palestra, etc, etc. Não, Vitor, mas eu não tenho tempo nenhum. Pô, quando entra no carro, bota lá um pendrivezinho. Ainda tem pendrive? Ainda existe isso? No meu existe. Bota... Eu sou do pendrive, eu tenho pendrive ainda, não me irrita não. Um pendrive, vou pegar lá e vou te emprestar. Tá vendo? Um espírito provocativo para minha intolerância. Tá me desafiando. Eu te pego amanhã lá na academia, tu vai ver só. Acelerar a tua esteira. Bota o pendrive, em vez de escutar notícia, escuta música. Bota no Spotify, escuta música. Chegou em casa, tem que fazer alguma coisa que é braçal, lavar uma roupa, fazer alguma coisa, bota uma palestra do Haroldo, bota uma palestra do Rossano, bota qualquer coisa. Né? Um audiolivro é legal. Eu me desconcentro, porque eu gosto de escrever o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, eu preciso escrever. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa, eu boto o livro, daqui a pouco eu volto. Eu volto tantas vezes para reescutar que aí eu me irrito e piora a situação. Então, Joana nos coloca uma lista de coisas a serem feitas. Não é simples, não é rápido colocar isso na disciplina, mas é interessante que a gente busque, pelo menos, para que essa nossa maturidade psicológica venha, para que essa espiritualidade tenha mais espaço, para que a gente erre um pouco menos e comece a enxergar
a compreender, a palavra-chave dessa maturidade psicológica é a compreensão, compreender melhor o que nós estamos fazendo, o que nós estamos vivendo, por que nós estamos passando pelo que passamos e que a gente tem essa resiliência de continuar sempre. Não é tranquilo, não vou perguntar se é tranquilo, mas tomara que todos se esforcem nesse caminho. Joia? Um grande abraço a todos. Boa noite. Peraí. Deixa eu pegar minha aguinha aqui. Peraí, desligar. Alô? Alô, alô? Ok. Bom, amigos, Vitor, excelente, Vitor. Muito obrigado aí pelo estudo aí, excelente mesmo. Quando o Vitor começou o estudo, ele estava falando dos compromissos, né, com os valores e princípios, né? E eu estava pensando, eu passei um tempo ali morando no Japão, né, que me conhece, sabe que fui para o Japão. E lá eu tinha clientes, né? Então estava com executivos, uma grande empresa brasileira, e portanto eu sofria auditorias do Brasil, né? O pessoal ia lá para auditar meus contratos e tal. Aí eu tinha os contratos e aí uma vez a auditoria chegou e falou assim: Mauro, eu olhei aqui os contratos, mas tem uma coisa estranha aqui, o contrato não tem multa. Aí eu falei, os contratos no Japão não tem multa. Aí fala assim, mas como é que você sabe que ele vai realmente levar isso que está contratado? Aí ele fala assim, ele me falou, ele me disse. Agora imagina eu sendo auditado, auditor olhando para mim, e eu com essa cara, e fala assim, mas ele me falou que vai levar. Aí falou, e você? Eu acredito nele, ele falou que vai levar, então ele vai levar. Observa assim que sociedade, que às vezes a gente acha que essas coisas não são desse mundo, né? Mas aí você começa a ver exemplos que isso efetivamente mais. Estou falando do Japão porque eu tive a experiência no Japão, mas quando você vai para o interior, você vê as pessoas e fala assim, não, eu dei minha palavra e vou cumprir. Observa o compromisso com o valor e o princípio. Não importa se isso vai ser ruim ou não vai ser ruim, eu dei minha palavra. E minha palavra é que é importante. Observa o compromisso com os valores e princípios. Então, quando o Vitor estava falando, estava me lembrando disso assim, né? Como é que às vezes a gente acha que essas coisas não são desse mundo, mas não é verdade. Não é verdade. A gente tem que só observar os bons exemplos, que em geral a gente observa apenas os maus exemplos, né? E não fixamos nos bons exemplos. Mas foi uma experiência interessante para mim e para o auditor. Coitado dele. Ele ainda me perguntou outras coisas, que eu não vou falar, né? Ele ainda me perguntou outras coisas, falou assim, mas esse contrato está em japonês. Aí eu falei, você sabe japonês? Eu falei, não. Como é que você assinou? Eu não assinei. Não assinou? Não, eu carimbo. Não tem assinatura, é só o carimbo. Aí eu falei, mas é o carimbo? Você carimba? Não, não carimbo. Tem uma pessoa que fica com o meu carimbo. E ela carimba para você, ela carimba para mim. Mas ele registra, ele escreve que usou o carimbo. Coitado do auditor, deu um nó na cabeça do auditor que ele ficou, nunca mais voltou. Mas eu continuei lá, que deve ter sido boa a auditoria, não sei porquê. Bom, vamos lá, amigos. Vamos então fazer os nossos avisos, né? Primeiro, curso de passe, né? Estamos então ainda com as inscrições aí abertas, né, na secretaria para o curso de passe. Ele se dará então no dia 17 de agosto, sábado, portanto, de 15 às 18 horas, né? Então, por favor, aqueles que desejarem, coloquem o nome lá, se inscrevam aí para fazer o curso de passe, tá? Bom, agora tem um outro aviso aqui, a nossa palestra comemorativa de 40 anos da fundação da casa, né? A Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim vai fazer 40 anos, né? No dia 28 de agosto. Nós vamos comemorar, então, no dia 31 de agosto, né?
Portanto, no sábado, dia 31 de agosto, às 19 horas, vamos ter uma palestra diferente, mas venham, que é sempre uma comemoração de aniversário, e dessa vez de 40 anos. Né? Não percam, 31 de agosto, às 19 horas, você é nosso convidado. O outro aviso, né, o último aviso, é com relação aos momentos com Jesus. Né? Essa jornada de estudos espíritas do Evangelho, que nós fazemos aí todo ano, né? Nós vamos ter aqui em Teresópolis, né, no dia 15 de setembro, das 8 às 17h10, é um domingo, né? E nós vamos estudar, então, 2 temas. Um tema na parte da manhã, e Jesus chorou, e um tema na parte da tarde, Maria escolheu a boa parte, os irmãos Marta, Maria e Lázaro. Né? Então, nós sempre fazemos estudo, é sempre uma coisa muito boa. Aqueles que desejarem, né, tem que se inscrever, nós já estamos com as inscrições abertas, né? Então as pessoas já podem se inscrever. Né? Tem uma taxa, né, que na verdade que a gente usa para cobrir os custos, ele não é feito na Casa Espírita, ele ocorrerá então nas instalações da FESO, né, no campus ali, Vale do Paraíso, né? Em Vale do Paraíso, campus Quinta do Paraíso. Então acho que é só, né? Oi, Edilene. Por favor. Já está vendido. Tá bom, Edilene, obrigado. A última questão é: alguém nos visita hoje pela primeira vez? Ah, pois não, como vão aí? Tudo bem? Hoje, como é o nome de vocês, por favor? Nadege. Tá bom, e da senhora? Cíntia. Ah, tá, obrigado aí. Também, né? Vocês eu vi quando vocês chegaram, né? Como é que é o nome de vocês? João. Igor. Tudo bom, Igor? Sejam muito bem-vindos aí também ao de Olinda Amorim, é um prazer recebê-los aí. Mais alguém? Não? Também vocês desejando alguma informação da casa, né? Já vi que você já conversou um pouquinho aqui, mas aqueles que desejarem também, estamos sempre aí à disposição, é sempre um prazer recebê-los, tá? Vamos então passar para a nossa prece aí de encerramento, né? Para podermos então iniciar o nosso trabalho de passe, lembrando que aqueles que quiserem tomar o passe, né? Aguardem então que nós chamaremos, né? Leonardo, você pode fazer a nossa prece, por favor? Vou medindo aqui, você já sabe que eu vou, dependendo de onde eu ponho a altura aqui, você já sabe quem eu vou chamar, né? Vai lá, Leonardo. Muito boa noite a todos, vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos, reunidos em Teu nome, estudando um pouco mais da Tua boa nova, do Teu Evangelho, clarificado à luz da interpretação do Espírito da Verdade. Agradecemos de coração as oportunidades que temos, em que podemos refletir um pouco mais sobre nós mesmos, fazer o exercício do autodescobrimento e saímos daqui versões melhores do que das que entraram. Pedimos de coração que nos ajude a praticar no nosso dia a dia tudo aquilo que é dito aqui, por intermédio da inspiração da espiritualidade que rege a casa, e agradecemos de coração o trabalho com o qual ganhamos o nosso sustento digno, o teto que nos acolhe para nosso repouso e o pão que não falta à nossa mesa. Obrigado por tudo e que assim seja.
polícia se dirigindo.